Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui, iniciando este domingo, um pouco atrasado aí às 7h38. Hoje, dia 3 de outubro de 2021, estamos aí a 89 dias de 2022, não é mesmo? E hoje também, meus caros, é dia da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD. E hoje, meus caros, nós vamos iniciar uma nova jornada. Está aqui o quarto trimestre das lições bíblicas de 2021, cujo tema é o mundo do apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, tá? Nossa irmã Viviane Andrade, cadeira cativa aqui nas nossas lives, seja bem-vinda, minha querida irmã, Deus continue abençoando a senhora e sua casa, né? Está sempre nos ajudando aí, sempre compartilhando nossas lives, né? Então, nós vamos iniciar a nossa viagem durante esses 90 dias, né? Ou melhor, 89 dias, né? Nesta lição gloriosa, que vai nos desvendar algumas características, alguns dos muitos pormenores da vida, ministério e obra do apóstolo Paulo. E a lição de hoje, a lição de número 1, é esta aqui: o mundo do apóstolo Paulo. Tá? Lição de número 1, do dia 3 de outubro. Né? E o nosso textuário está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, que assim está escrito: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática assim nos diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. A paz do Senhor seja com a senhora também, irmã Viviane. Muito bom dia. Pois bem, meus caros, antes de mais nada, queremos agradecer aí a cada um de vocês que todo domingo de manhã está aqui conosco nos assistindo. Deus abençoe cada um de vocês de forma maravilhosa. Já estamos aqui há 1 ano e meio de transmissão. Isto só foi possível graças a Deus primeiramente, e em segundo lugar a vocês que têm dado o vosso apoio, têm nos ajudado, têm nos amparado nessas transmissões aí, tá? Tem compartilhado, né? E a você que ainda não é evangélico, que nos assiste, né? Também agradeço pela atenção, tá? Desde já vos digo que, querendo assistir conosco, fique à vontade. Se tiver uma Bíblia em mãos, também é de bom grado. E querendo, no final, aceite Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? E não esquecem, tá? Nosso canal é EBD Palavra Viva, lá no YouTube, né?
dá uma batida lá e se inscreve, tá? Os vídeos anteriores, das transmissões anteriores já estão lá, né? E daqui até o final da manhã, este também vai estar, né? Enfim. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículos de número 1 ao 7, que assim está escrito. Depois, Agripa disse a Paulo, permitisse-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois bem, meus caros, antes de mais nada, permita-nos, a título de introdução, falar um pouco sobre a vida pregressa do apóstolo Paulo. Inicialmente, meus caros, pouco se sabe sobre a vida do apóstolo, tá? Bem sabemos que o apóstolo Paulo nasceu alguns anos depois do Senhor Jesus Cristo. Conta a história que o apóstolo Paulo tinha cerca de 30 anos quando ocorreu a crucificação do Senhor Jesus, tá? O Senhor Jesus, como todos nós sabemos, foi crucificado e morto aos 33 anos de idade e também ressuscitou, né, pouco tempo depois, tá? Cerca de 3 dias depois da sua morte, como está escrito nas Sagradas Escrituras, tá? E em relação à vida do apóstolo Paulo, inicialmente o que nós podemos dizer é que ele era originário de Tarso, tá? Daquela região lá da Cilícia, né? Que hoje pertence à atual Turquia, né? E lá, né, Saulo viveu seus primeiros dias, né, como um descendente de judeu, porque a mãe de Paulo, né, de Saulo, era judeia, né, ou melhor, judia, né? E ela, posteriormente, se casou com um homem de nacionalidade romana, que veio a ser o pai de Saulo, né? E neste contexto aqui, nos primeiros anos da vida do apóstolo Paulo, antes de se tornar quem era, né, se tornar apóstolo, ele foi conduzido ainda garoto para a cidade de Jerusalém e lá ele foi estudar na escola de Hilel, né? A escola na qual, naquele tempo, era presidida por ninguém menos que Gamaliel.
que foi o mentor intelectual do apóstolo Paulo, não apenas no farisaísmo, mas também em outras áreas do saber científico daquele tempo. Até porque essa lendária escola de Hillel, ela detinha o status de academia, ou, na linguagem de hoje, universidade, tá? Era uma escola muito famosa, muito renomada, né? E só estudava lá realmente quem tinha estirpe, vamos assim dizer, né? E Paulo foi estudar lá exatamente porque seu pai, conta também a história, era um homem muito influente, não apenas em Roma, mas também lá em Jerusalém, até porque ele, por ser cidadão romano e também supostamente alguém que ocupava um cargo de alto prestígio na sociedade romana, ele detinha alguns privilégios, né? E nesse meio tempo, Paulo foi criado como judeu, radical, ortodoxo e posteriormente como fariseu, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, né? É só para a gente ter uma ideia geral, né, da vida do apóstolo Paulo, tá? Enfim, né? É só uma ideia bem superficial, né? E até porque, como dissemos, né, a lição de hoje ela tem um caráter mais introdutório. Essa aqui é a realidade, né? Para introduzir o trimestre, tá? Pois bem, e já entrando aqui no primeiro tópico da nossa lição, né? Também do nosso roteiro, vamos falar um pouco sobre o mundo de Paulo no Império Romano. Sim, por que no Império Romano? Porque, meus caros, a história de Paulo, inicialmente, ela começa a ganhar corpo exatamente na época do Império Romano. Não esqueçamos que Jerusalém, que é Israel, no tempo de Jesus e também dos apóstolos, estava sob o domínio do Império Romano, tá? E na época da crucificação do Senhor Jesus Cristo, o imperador romano era Tibérius César, tá? Jesus foi crucificado e morto no ano 29 depois de Cristo, tá? Ah, irmão, mas você disse que Jesus morreu aos 33 anos e como é que o ano da morte dele foi no dia 29, no ano 29, né? Pois é, meus caros, a história nos conta que Jesus nasceu no ano 4 antes dele, né? Antes de Cristo, tá? E por essa razão, né, aí a explicação dele ter morrido e ressuscitado também no ano 29 depois dele, no caso, depois de Cristo, tá? Então, exerceu um ministério de 3 anos e meio, né? E o apóstolo Paulo provavelmente nasceu exatamente no ano 1, né? No ano 1 antes de Cristo, tá? Aproximadamente 3 anos mais novo que o Senhor Jesus, tá? Enfim. E este mundo que Paulo viveu, no qual nós falamos, o Império Romano, né? Estamos falando aqui de cerca do ano 35 até o ano 68 depois de Cristo. Por que 35 e por que 68 depois de Cristo, né? O apóstolo Paulo exerceu seu ministério aí por pouco mais de 30 anos, tá? Por quê? Porque a história nos conta que o apóstolo São Paulo foi martirizado, né, no ano 68 depois de Cristo, tá? Foi o ano da sua morte, tá? Conta também a história que o apóstolo São Paulo foi decapitado, tá? Esta é a história que, inclusive, vai ser narrada pelos pais da igreja no momento posterior, tá? Por Orígenes, por Jerônimo, e outros mais aí que
integram a era patrística, a era dos pais da igreja, tá? Pois bem, meus caros, e foi nesse período aí, né, nós temos aqui um lapso temporal de 33 anos, para ser mais exato, né, que foi mais ou menos a época em que o apóstolo São Paulo iniciou o seu ministério, né? Eu botei aqui cerca de 35 a 68 depois de Cristo, porque é mais ou menos uma pequena margem aqui, né? Para mais ou para menos, mas é mais ou menos nessa época, tá? O que nós temos segurança é que o apóstolo Paulo exerceu o seu ministério por pouco mais de 30 anos, tá? Enfim, inclusive o comentarista traz isso aqui, né? No livro, porque o livro é um pouco mais aprofundado que a lição. Deixa eu mostrar aqui o livro, né? O livro, ele tem a mesma capa da lição, porque a lição foi tirada dele, tá? E é de se esperar, lógico, que o livro seja mais aprofundado, né? Então, se tiver com a lição aí e estranhar não ver determinadas coisas que estão aqui, é porque eu estou indo pelo livro, tá? Enfim. Então, meus caros, o mundo de Paulo, naquela época, né? Ele girou em torno do Império Romano, tá? Toda a vida política, religiosa, né, de Paulo girou em torno deste império, porque era um império que estava em evidência na época, tá? Um império que durou aí gerações, durou milênios, podemos assim dizer, né? Cerca aí de aproximadamente 2000 anos de existência. Porque o Império Romano, já a gente vai ver isso, tá? Ele é descrito inclusive nas profecias do profeta Daniel. E foi um império que sobrepujou todos os anteriores, né? Que inclusive nós vamos ver já sobre isso, tá? Segura aí, não vou cantar a pedra agora não. E este império durou por eras, né? E o apóstolo Paulo estava vivendo naquele contexto ali, nesse lapso de tempo que nós indicamos aqui. Ele estava vivendo sob a égide do Império Romano, tá? E lá, né, o Império Romano, por ele ser um império sólido, vasto, ele exercia muitos tipos de influência, né? E aqui agora, já puxando para o primeiro subitem, né, vamos agora falar um pouco sobre a política politeísta de Roma, né? Sim, por que política politeísta e não religiosidade politeísta? Porque, meus caros, Roma exercia a religião com um viés político, tá? Roma, na verdade, todo o arcabouço religioso do Império Romano existia para fins políticos. Era por essa razão que eles permitiam a multiplicidade de religiões, né, nas suas colônias, vamos assim dizer, né? Até porque o Império Romano ele é fortemente influenciado pela cultura grega, né? Mais especificamente pela cultura macedônica da época, tá? Por isso que se fala em cultura greco-romana, tá? Você vai ouvir corriqueiramente essa nomenclatura quando você ouvir teólogos, historiadores e biblistas, ou até mesmo aqui com a gente, tá? Sobre esta narrativa, sobre esta ideia, essa concepção, tá? E essa ideia politeísta, essa política politeísta de Roma, nós vamos ver aqui já, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo de número 2, né, o famoso Atos 2, tá? No versículo de número 10, né? E aqui nós já começamos o nosso tradicional tour pela Bíblia. Você que nos assiste pela primeira vez aí,
que não está familiarizado, né, nós fazemos esse tour pela Bíblia, né, assim, né, é uma expressão que começou na brincadeira, mas que ficou, né, porque é necessário a gente trazer referências bíblicas, né, para reforçar, para embasar, para amparar o nosso estudo, tá? Porque não dá para falar de Bíblia sem a Bíblia. Tranquilos? Pois bem, Atos 2, versículo 10. Tá? E Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, olha aqui, tanto judeus como prosélitos, né? Entre parênteses, tá? Destacamos essa parte aqui, romanos, judeus e prosélitos. Ah, irmão, o que é prosélito? Um prosélito, na verdade, ele é alguém que aderiu a uma nova religião, né, através do discurso persuasivo, tá? Ou, por que não dizer, da pregação, né? Enfim. É um pouco diferente do neófito, porque o neófito é aquele que já iniciou na prática da nova religião, tá? Ele está sendo iniciado. Essa é a diferença básica do neófito para o prosélito. O prosélito é aquele que é convencido e logo em seguida passa a seguir, tá? O neófito já é a próxima etapa pela qual vai passar o prosélito, tá? Enfim, né? É como se diz hoje, né? Muitos dizem ser católicos, mas não são praticantes, né? Enfim, tá? Só para vocês entenderem, tá? Porque existe algumas pessoas que usam essa nomenclatura. Ah, eu sou católico praticante. Ah, eu sou católico não praticante. E hoje já há alguns, pasmem, evangélicos que usam essa nomenclatura. Isso não é legal, tá? Não é saudável. Ou você pratica ou você não pratica. Não dá para... Inclusive, uma das coisas que nós batemos aqui exaustivamente no trimestre passado foi sobre a ideia de você servir a dois senhores, ser indeciso. Ou você se decide ao lado de Deus ou você segue o mundo, tá? Não dá para servir aos dois. Tranquilos? Pois bem. E aqui, meus caros, citamos esse trecho exatamente porque aqui o escritor, né, Lucas, que escreveu o livro de Atos, né, ele destaca judeus e prosélitos, tá? Indicando exatamente que Roma, as pessoas praticavam mais de uma religião, né? Por ser uma nação extremamente pagã, extremamente idólatra, né? Eles adoravam a diversos deuses, tá? Cultuavam a diversos deuses. É daí, inclusive, que vem a ideia de politeísmo, tá? Politeísmo significa exatamente isso, né? A cultuação e a adoração a vários deuses, tá? E existem muitas religiões que são politeístas. Destacaríamos aqui o hinduísmo, né? Que é a mais antiga religião politeísta do mundo, tá? Cerca aí de 3.000 AC, antes de Cristo, né? Que, segundo os historiadores, começou lá na era do Império Mesopotâmico, né? Os sumérios e acadianos, tá? Enfim, Bíblia também é cultura, meus caros. Enfim, né? E nós vamos ver aqui outra referência que nós destacamos na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos 5 e 6. Tá? Aqui mostra que o apóstolo Paulo já detinha um conhecimento vasto sobre essa cultura, essa política politeísta. Tá? Olha o que diz a passagem.
Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, entre parênteses, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo, o Pai, né? De quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Aqui, observa que o apóstolo Paulo, ensinando lá aos Coríntios, ele faz um contraste basicamente entre essa cultura politeísta lá de Roma, tá? Porque não esquecem, aqui, né, a cidade de Corinto, que é uma cidade grega, também vivia sob o domínio do Império Romano, tá? E aqui o apóstolo Paulo ele destaca, né? Ele fala de muitos deuses que se chamam deuses, né? Que se intitulam deuses, tá? Ou são intitulados deuses, vamos assim dizer, né? São intitulados deuses pelas pessoas que os cultuavam naquele tempo, né? E o apóstolo São Paulo, por ele ter a nacionalidade romana, ele detinha a dupla nacionalidade, tá? Ele costumava viver na alta roda do Império Romano, de Roma. Ele vivia entre a nobreza romana, tá? Ele conhecia, né, toda a política de Roma, conhecia também a religiosidade, né? As diversas divindades que lá os romanos adoravam. E ele, munido desse conhecimento, ele traz essa narrativa aqui, justamente para mostrar esse contexto político politeísta de Roma, tá? Exatamente para demonstrar o contraste entre aqueles deuses lá, dos romanos, e ele diz no versículo 6, para nós só existe um Deus, que é Pai de tudo e de todos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ele acrescenta aqui, né, dizendo, né, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Tranquilos? Pois bem, meus caros, né? E ainda falando sobre o mundo de Paulo no Império Romano, é importante também nós termos em mente, né, falar aqui um pouquinho, trazer aqui um pouquinho uma abordagem geográfica. Vamos nos situar, já que estamos viajando pelo mundo de Paulo, né, lá no Império Romano, nada mais adequado do que conhecermos um pouco da geografia deste império, né? E nós vamos voltar aqui rapidinho ao livro de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo de número 26, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículos 16 a 18, que assim nos diz a narrativa. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso aqui é o Senhor Jesus falando com Paulo, tá? Paulo, na verdade, está narrando a conversa que o Senhor Jesus teve com ele. E isso aqui, ele está trazendo essa exposição, né? Essa exposição fática, já no seu discurso de defesa, que nós iniciamos aqui na leitura bíblica em classe, tá? Nós vemos aqui que Agripa abre o precedente, a palavra, para que Paulo, diante daquele julgamento, exerça a sua autodefesa. E aqui Paulo começa a discorrer exatamente sobre a conversa que Jesus teve com ele e as instruções que o Senhor Jesus deu a ele, tá? E aí ele diz, né, que te aparecerei ainda, das quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, tá? E dos gentios, a quem agora te envio, tá? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus,
a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Observe que Paulo destaca aqui, né, a expressão deste povo, ou seja, né, ele está falando aqui basicamente dos judeus e também dos romanos, tá? Porque não esqueçamos que Paulo, ele foi constituído, nós vimos aqui no texto áureo, para ser apóstolo, ser o embaixador perante os gentios, né? Sobretudo Roma, né? Que era o círculo de convívio maior do apóstolo, né? Nós vamos ver isso aqui ao longo de todo o trimestre, tá? Mas hoje nós estamos trazendo aqui a título de introdução, um pontapé inicial para a jornada na qual nós estamos ingressando, tá? Iniciando hoje. Tranquilos? Então nós vamos ver aqui, basicamente, que quando Paulo usa a expressão gentios, ele está falando basicamente dos romanos, tá? E dos gregos, né? E dos demais povos que estavam ali sob o domínio do Império Romano, tá? Eu estou usando a expressão romanos em termos genéricos exatamente para designar, né, a vastidão do Império Romano, tá? Porque quando se fala de império, não se fala apenas de um reino, tá? Um império é composto por vários reinos, tá? Nós tínhamos aqui, observe aqui que o apóstolo Paulo está discursando, está sendo julgado perante a corte imperial naquela época, né? Mas diante de um dos súditos do império, que é o rei Agripa, tá? Aqui, mais especificamente, Herodes Agripa, tá? Ao que tudo indica, Agripa I, ou primeiro, tá? Ou simplesmente Agripa, né? Porque por ser o primeiro, normalmente não se utiliza a numeração, né? Só se conta a partir do segundo. O Agripa II, por exemplo, que teve, né? Enfim, tá? Por aí vai, né? Então, meus caros, nós vemos aqui que o Paulo usa duas expressões. Deste povo, ele está falando especificamente dos judeus, tá? Que era quem estava a o acusar perante a corte lá do rei Agripa, tá? E agora, Paulo aqui no seu discurso de defesa, ele vai demonstrar exatamente, né, que o Senhor conduziu ele por toda aquela área que era aquele conglomerado de nações que estavam sob o domínio, sob a égide do Império Romano, tá? Nós já falamos aqui de Corinto, né, que naquela gestão também naquela época, estava sob o domínio do Império Romano. Nós poderíamos falar também de outros povos, como o próprio Egito, também estava sob o domínio do Império Romano, tá? Enfim. E aqui, né, já que estamos falando, trazendo essa abordagem geográfica, né, observe que o apóstolo Paulo passou por diversas cidades lá, passou por Ilha de Malta, passou por Ilha de Creta, né? Inclusive foi em uma dessas ilhas, salvo engano, que ele até foi vítima de um naufrágio, quando estava sendo escoltado de navio como prisioneiro, né? Enfim, isso está aqui no capítulo, acho que no capítulo 27 de Atos, se eu não estou enganado, né? É isso mesmo. Está aqui. A narrativa do naufrágio começa a partir do versículo 1 do capítulo 27. Vai haver um momento específico que nós iremos entrar nele, mas não hoje, tá? Citei só a título de contextualização, tá? Então, meus caros, nós vamos ver aqui exatamente isso, né? Então, Paulo, ele estava em constante rotatividade, né? Nós vamos abordar um pouco mais desse viés geográfico quando estivermos falando sobre as viagens missionárias de Paulo, tá? Então, nós vamos ver com um pouco mais de profundidade os locais por onde o apóstolo passou,
tá? E onde ele levou a palavra, estabeleceu trabalhos, tá? Aqui nós só trouxemos um panorama geral, porque como nós dissemos, estamos introduzindo o trimestre, tá? Então é necessário nós termos essa abordagem inicial, até porque faz parte do estudo da lição de hoje, né? O comentarista traz aqui já no subitem 2 do livro, tá? Porque eu estou seguindo o roteiro do livro, que é mais denso, né? E nós vamos ver aqui exatamente isso. Eu destaquei aqui alguns trechos do livro, que ele diz basicamente o seguinte, né? Roma é o seu epicentro, né? O epicentro aqui no caso do Império Romano, tá? Epicentro de política, de religiosidade e de cultura. E ele diz mais: nos dias da vida de Paulo, as nações que circundavam o Mediterrâneo foram conquistadas sob o domínio do Império Romano. Viram aqui, que eu falei agora há pouco? Né? Era o mundo de então que abrangia a Europa, a Ásia Menor, a África. Viram aqui que eu citei o Egito? Né? Egito fica situado na África, tá? Turquia, ó, de onde Paulo veio, né? A cidade de Tarso, da região de Tarso, né? Lá na Cilícia, tá? E a Grécia, viram? Falei aqui de Corinto. Corinto é uma cidade grega, tá? Que na época estava sob o domínio de Roma, tá? Então, meus caros, era um mundo fortemente influenciado pela cultura grega, mais conhecida como a cultura de Helena de Troia, tá? Isso aqui, né, para quem conhece um pouco da história de Alexandre o Grande, né? Vamos ver lá, Império Macedônico, tá? Isso está no Antigo Testamento, inclusive, né? Enfim, né? Vocês vão ver isso aí, né? E nós vamos ver também, né? É daí que vem a chamada cultura helenista ou helenística, tá? Então, nós vemos aqui, inclusive, né? Que era uma cultura um pouco mais popular e menos acadêmica, o comentarista fala isso aqui, né? E ele destaca que o grego que se falava na época era o grego koiné, né? Que era o grego popular, tá? Não era o grego clássico. Muito embora Paulo conhecesse os dois. Ele conhecia tanto o helenístico, o grego culto, clássico, erudito, mas também conhecia o koiné, que era o grego popular, que era a língua mais falada. E só a título de curiosidade, os evangelhos foram escritos todos no grego koiné, o grego popular, tá? O único livro do Novo Testamento que foi escrito no grego clássico, helenístico, foi o livro de Hebreus, tá? Que ele usa uma linguagem extremamente rebuscada, tá? Mas isso, inclusive, foi providencial, né? Justamente para se dirigir àqueles hebreus que eram adeptos da cultura helenista. Por isso foi uma estratégia, tá? De Deus, na época, orientando o escritor aos hebreus que assim o fizesse para alcançar este povo, tá? Que eram a casta nobre dos hebreus lá que eram adeptos dessa cultura helenista e que estavam também sob o domínio do Império Romano. Tranquilos? Pois bem, e já fazendo a ponte aqui, meus caros, tá? Pegando aqui já o próximo gancho, uma abordagem histórica e cultural. Lembram que eu falei para vocês que o Império Romano, ele começa ainda lá nos dias do Antigo Testamento e que há uma profecia a respeito dele, né? Nós vamos aqui no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, né? Que é o último dos profetas maiores, tá? Por que o último, irmão? Porque assim como Ezequiel, Daniel foi profeta durante o exílio no Império da Babilônia, tá? Eles, tanto Ezequiel quanto Daniel foram contemporâneos um do outro e eles atuaram durante o exílio, lá aquele cativeiro que durou 70 anos e que nós estudamos semana passada, no encerramento do trimestre. Nós já vimos aqui,
tá? Conhecimento aí fresquinho, tá? Se alguém quiser se inteirar destes eventos, é só dar uma batida lá nas nossas lives anteriores, né? Inclusive as do ano passado, né? Do terceiro trimestre do ano passado, está tudo gravado aí na nossa linha do tempo, tá? Quando nós estudamos a saga de Neemias e de Esdras, tá? É só para rememorar, né? Pois bem, capítulo 7, versículo de número 7, e depois vamos saltar para o versículo 23. Diz assim o texto: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Tá? Só relembrando aqui, Daniel remonta a visão dos 4 animais. Ele fala do leão com asas de águia, que depois as asas foram cortadas, arrancadas, e o leão se pôs em pé como um homem, né? Depois ele fala do urso, né? Cheio de costelas na boca, né? E por aí vai. E depois ele fala do terceiro, que é o leopardo, tá? Mas este quarto animal foi o que mais chamou a atenção dele, né? Ele não consegue descrever que animal era este. Segundo a tradição rabínica, Daniel estava vislumbrando o que seria supostamente um dragão, tá? Um dragão, né? Era o que provavelmente Daniel viu naquela visão. Por isso que ele descreve como um animal terrível e espantoso, tá? Enfim, e vamos saltar agora para o versículo 23, aqui do capítulo 7 de Daniel, que diz: Disse assim: O quarto animal será o quarto reino da terra, na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Viram? Aqui, Daniel, na verdade, em sua oração, ele busca uma explicação acerca daquela visão. Aí ele fala que o ancião de dias, né? Na verdade aqui ele está se referindo ao próprio Deus, né? Que ele chama de ancião de dias, né? Traz a ele esta revelação, tá? Do que vem a ser este animal terrível e espantoso. E ao longo da história nós vemos que este animal é ninguém menos que o Império Romano, tá? Que começou, como eu falei, lá logo após o cativeiro, o fim do cativeiro babilônico, né? Enfim, que foi aos poucos estes animais foram surgindo e foram aos poucos sendo sobrepujados, né? Aqui fala-se do Império Macedônico, do Império Medo-Persa, né? E do próprio Império Babilônico, que todos os três, né, caíram diante deste animal terrível e espantoso que Daniel descreve aqui, tá? Que é o Império Romano. E nós vamos ver isso também aqui. Vamos voltar ao livro de Atos, né? Que nós vamos ver aqui um pouco mais dessa abordagem cultural, histórico-cultural, vamos assim dizer, né? Nos versículos, capítulo 22 de Atos, versículos 26 ao 29, que assim está escrito: E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno,
teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Ligado aqui é no sentido de prendido, algemado, tá? Nosso pastor Neilton Gomes, bom dia, meu querido amigo, irmão, a paz do Senhor seja contigo. Obrigado aí pela presença costumeira em nossas lives, tá? Nós vamos também aqui para o capítulo 25, versículo 16, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Nós vamos ver aqui algo interessante. E ele diz assim, isso aqui Paulo, né, falando. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Veja, aqui o apóstolo São Paulo basicamente invoca aspectos da cultura romana, sobretudo quando ele vai se defender. No capítulo 22, vemos ele aqui sendo levado preso e alguns chegaram até mesmo a açoitá-lo, até que ele chega nos versículos anteriores, né? Nós vamos ver, sabe onde isso? Aqui no capítulo 22, nós vamos ver isso. Querem ver? Aqui no versículo 25, ele diz assim: E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Em outras palavras, sem ser julgado? Né? Viram? Estavam planejando dar um açoite em Paulo, como conta a história que de fato deram. Né? Então, ali nós vemos Paulo realizando a sua defesa, né? Exatamente invocando, né, preceitos culturais e até jurídicos, tá? Ali inerentes ao contexto de Roma, né? Porque note-se que boa parte do direito, e sobretudo o brasileiro, né, tem berço no Império Romano. Eu, por exemplo, na época da faculdade, quando eu estudei direito, né, lá no primeiro semestre, eu estudei, né, direito romano e história do direito, exatamente para nós sabermos de onde vem, as bases de onde vem o nosso direito, tá? Por isso que nós vemos corriqueiramente muitas expressões em latim, né? A expressão pretório, por exemplo, vem de Roma, tá? Os pretores eram o que nós chamamos hoje de juízes de toga. Eles usavam aquelas capas pretas, né? Por isso que é da expressão pretório, tá? Só a título de curiosidade. Bíblia também é cultura, meus caros. E já que estamos trazendo essa abordagem histórico-cultural, nada mais justo do que mencionar esses pormenores. E aqui, nós vimos aqui na passagem que Paulo faz referência a um tribuno. Esse tribuno era nada mais, nada menos do que aquele que era como se fosse um delegado na atualidade, tá? Aquele que era responsável pela instauração da investigação criminal para, a partir daí, conduzir o indivíduo a julgamento, tá? Pois bem, e por último, meus caros, aqui, encerrando o primeiro tópico, uma abordagem espiritual. Nós vamos ver aqui, né, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 21. Cadê? Atos 16, 21. Cadê? Atos 16, 21. Aqui. Vamos pegar do 20 para a leitura ficar coesa. Diz assim: E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Aqui já é um episódio que narra a pregação de Paulo na cidade de Filipos, né? Isto por conta da visão que ele teve lá em Troade, ele e Barnabé, né? Nós vemos aqui, tá?
a famosa visão que diz lá, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Enfim, olha por onde Paulo já havia passado, né? Que fala também sobre a conversão de Lídia, que era romana, tá? E do carcereiro, e também trata do episódio da cura de uma pitonisa. E é exatamente aqui que Paulo é levado a julgamento, tá? Por uma questão de ordem espiritual. Essa pitonisa, na verdade, era uma mulher que na verdade, ela tinha, segundo nós vemos aqui, né? Ela tinha um espírito de adivinhação, né? E constantemente ela falava, né? Eis aí o servo de Deus que prega uma palavra da verdade. E Paulo, incomodado com aquilo, orou ao Senhor e repreendeu o espírito maligno que estava usando esta moça, tá? E isto, segundo conta tanto a Bíblia quanto a história, gerou graves problemas de ordem até econômica, financeira, para os ourives e artífices daquela cidade, né? Que a idolatria era pesada e tal, né? E eles viviam dessas práticas, né? Essas práticas idólatras, né? E ali, né? Isso fica claro, inclusive, aqui no versículo 19, tá? Que ele diz claramente que, vendo, aqui, vou ler para vocês verem, tá? E vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Viram? Então aqui, né, nós trouxemos aqui essa abordagem de cunho espiritual, exatamente para demonstrar que, né, do ponto de vista espiritual, o mundo de Paulo naquela época era extremamente idólatra, extremamente, né, voltado a práticas pagãs, né, práticas de magia e tal, de adivinhação, como é o caso aqui, né, dessa pitonisa que eles repreenderam o espírito maligno que a usava em adivinhação, tá? Se vocês lerem os versículos anteriores, vocês vão ver bem esse contexto, né? E nós vemos aqui também, já aqui no capítulo 23 de Atos, né, versículo 11, está escrito o seguinte: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Viram? Aqui foi o Senhor falando com Paulo, né, para ele não desanimar e testificar onde? Em Roma, tá? Porque Paulo estava sendo alvo de constantes conspirações, né? Nós vemos aqui, mais abaixo, a partir do versículo 12, conspirações para matar o apóstolo, né? Justamente porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Vejam, meus caros, só abrindo um parêntese aqui, a importância do apóstolo Paulo para nós, Igreja do Senhor, hoje, na atualidade, né? Nós, hoje, né, primeiramente o Senhor Jesus Cristo, né, e em segundo lugar, nós alcançamos o Evangelho através de homens como Paulo e Silas e outros que trouxeram a pregação para os gentios, para os povos não judeus, tá? E graças a isto o Evangelho chegou até nós hoje. Então, meus caros, vamos honrar, né, o esforço, o trabalho destes homens de Deus, né, que deram suas vidas pela causa do Evangelho, tá? Assim como o próprio Jesus fez, né? Então, eis aqui a extrema importância de nós praticarmos e vivermos este Evangelho na sua essência. Tranquilos? Vamos falar um pouco aqui, em ligeiras palavras, sobre a formação de Paulo, né? Basicamente, a formação de Paulo, ela iniciou em Jerusalém, como nós já vimos aqui, tá? Isso está lá no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, né? Versículo de número 3 e 4, tá? Já estamos aqui em Atos, a gente só vai voltar aqui no capítulo, né?
E aqui nós vamos ver. E aqui, novamente, vai remontar, né, ao discurso de Paulo em sua defesa, tá? Só que já em outro contexto, um pouco diferente daquele que nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, tá? Olha o que diz o trecho, versículos 3 e 4. Quanto a mim, dizendo Paulo, né, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, viram aqui que nós falamos mais cedo? Mas criado nesta cidade, onde? Em Jerusalém, tá? Aos pés de Gamaliel, como nós falamos, foi o seu mentor intelectual, tá? Na escola de Hillel, tá? Instruído conforme a verdade da lei, ó, de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E o 4. Persegui este caminho, caminho aqui com C maiúsculo, é uma referência ao próprio Jesus, tá? Não esquece, João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá lá, tá escrito, hein? Olha a responsabilidade, não esquece disso, tá? Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Tá? Então, meus caros, aqui nós vemos a formação do apóstolo Paulo, tá? Em Jerusalém, a formação acadêmica, científica. Isto também está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, tá? Está aqui pertinho, já achamos, né? Que diz assim o trecho: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Viram? Então aqui nós vemos a formação de Paulo, a formação religiosa, tá? E nós vemos aqui, né, a escola de Hillel, né? Nós vamos aqui destacar um trecho do livro, tá? No qual o comentarista faz referência a essa escola, né? A essa escola de Hillel, tá? Aqui. A escola onde Saulo aprendeu e tornou-se um fariseu era chamada a escola de Hillel, o grande nome entre os rabinos da época. O zelo fervoroso de Saulo pela doutrina dos fariseus era demonstrado no modo como ele tratou os cristãos no princípio. E aqui nós destacamos Atos 26:5, tá? Que está na leitura bíblica em classe. Vocês vão ver aí, que diz assim: sabendo de mim, desde o princípio, entre parênteses, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então, Paulo era fariseu de formação, tá? E nós vamos ver também a criação de Paulo na fé judaica, né? Isso está na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 5, que já achamos aqui, que vai nos dizer assim, né? Vamos pegar do 4 para dar sentido à leitura, tá? Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Viram? E um detalhe nós vemos aqui, meus caros, Paulo, quando ele diz isso aqui, observe aqui, tá? Que Paulo, ele pertencia à tribo de Benjamim, né? Lá do Reino do Sul, tá? Reino de Judá, do Reino do Sul. Lembra? Estudamos aqui. Nós vimos que o Reino do Sul era integrado por duas tribos, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. O reino remanescente, porque nós já vimos aqui que o Reino do Norte foi destruído lá em 722 a.C. pelos assírios, tá? Só relembrando aí, tá?
Vai lá ver as lives anteriores. Bem, falar um pouco sobre a estratégia de Paulo, a estratégia de Jesus Cristo para Paulo. Primeiramente, vamos destacar aqui a revelação ministerial. E isso está aqui, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículos 15 e 16, que inclusive, o 15 inclusive é o nosso texto áureo, tá? Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, aqui foi o Senhor falando a Ananias, tá? Que orou por Paulo para que ele tivesse a sua visão restabelecida, porque não esquece que depois da conversão no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo ficou temporariamente cego, tá? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tá? Jesus sabia que não havia ninguém mais adequado do que Paulo para levar este evangelho aos gentios, sobretudo à nobreza lá do Império Romano, às autoridades, aos magistrados, aos reis e príncipes, que integravam ali o Império Romano, as autoridades judiciais, como juízes, advogados, entre outros, tá? E aqui, meus caros, permita-me já trazer a seguinte lição, Deus vai levantar homens e mulheres para a pregação do Evangelho estrategicamente para colocar em setores estratégicos da sociedade para, por meio dessas pessoas, o Evangelho ser difundido. Ou seja, é muito mais interessante para o Senhor Jesus erguer pessoas, por exemplo, como eu, advogado, para levar a mensagem a outros advogados, a outras pessoas, a juízes, a promotores de justiça. Por quê? Porque é o meio por onde eu transito, tá? O meio jurídico, o meio... Por quê? Porque essas pessoas, para essas pessoas é necessário que haja pregadores com o entendimento e com o mesmo nível de conhecimento destas pessoas, tá? E Paulo, ele estava à altura destes homens. É por isso que ele vai dizer em determinado contexto que se fez de tolo para ganhar os tolos e se fez de sábio para ganhar os sábios, tá? Isto é, diante daquelas pessoas menos instruídas, Paulo se dirigia a elas na linguagem delas, tá? Falava a língua delas. Mas diante dos grandes, Paulo fazia questão de gastar o seu conhecimento erudito para mostrar o Evangelho de Cristo a estes homens de estirpe, homens e mulheres de estirpe, tá? Então, aqui a estratégia de Jesus é exatamente essa. Por isso que o Senhor Jesus fala aqui para ele, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Viram aqui? Reis. Pessoas de autoridade, de poder, políticos. Aqui, reis pode ser traduzido por governantes, tá? Na linguagem de hoje, presidentes da república, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, ministros do Poder Judiciário, entre outros, tá? Pessoas, enfim, Então, Paulo levava o Evangelho para este tipo de pessoa, tá? E nós já vimos aqui isto, Os embates de Paulo diante do rei Agripa, está na leitura bíblica em classe, tá? Nós vemos aqui. E aqui é a revelação ministerial. O Senhor Jesus revela a Ananias o chamado ministerial de Paulo, tá? Outro ponto estratégico do Senhor Jesus para Paulo é a mudança do nome. Agora, Paulo, que até então era chamado de Saulo,
Agora, nós vemos aqui, né, ele agora tendo o seu nome mudado para Paulo, né? Inclusive, o comentarista aqui, ele traz essa ideia, né? Nós vamos ver, tá? Então, meus caros, observem que agora a mudança do nome, né, é bem emblemática, tá? Então, meus caros, nós vamos ver o seguinte, que Paulo aqui, ele teve seu nome mudado. Quer ver? Isso está em Atos, capítulo de número 13. Cadê Atos 13? Versículo 9. Né? Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. Aqui é o episódio em que Paulo chama o mágico lá de filho do diabo, tá? Enfim. Então, meus caros, nós vamos ver exatamente isso, né? E nós vemos aqui já também o chamado ao apostolado. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, também versículo 1, e no capítulo 15, versículo 9, tá? E em Efésios capítulo 1, versículo 1. Leitura para dever de casa, porque o nosso tempo já está indo embora, tá? Estamos aí já com 1h07 de aula. Então, queremos encerrar, tá? E o último ponto é a pregação de Paulo em Roma. Nós vamos ver inicialmente a convocação, né? Que está aqui em Atos 23, 11, que nós já lemos aqui, né? E vamos só rememorar, tá? Para não ficar no esquecimento, né? 23, 11. Quando o Senhor Jesus fala assim, aqui o próprio Jesus falando com Paulo. E, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Tá? Aqui é o Senhor Jesus convocando a Paulo para ministrar lá em Roma. Tá? E a mensagem de Paulo aqui, nós vamos ver já, né? E aqui nós vemos também ainda no capítulo 1, versículo 15, tá? Sobre a convocação, né? O segundo subitem é o zelo pela igreja romana. Está em Atos 19, 21, né? Também capítulo 28, versículo 14 e Romanos 1, 7, tá? Não esquece que Paulo fundou a igreja em Roma, né? A igreja lá, e ali ele estabeleceu um dos seus pontos de base, tá? Constantemente Paulo estava lá em Roma. Há ainda quem diga que era onde Paulo congregava, tá? Quando não estava em viagens, tá? Enfim, os historiadores trazem este relato, tá? E nós vamos ver também, né, a mensagem de Paulo aos romanos, que está lá no capítulo 1 do livro que leva este nome, tá? Livro Epístola aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17, que assim está escrito. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, a mensagem de Paulo era a mensagem da cruz, né? A pregação salvífica, que deve ser a nossa mensagem como cristão e como pregoeiros da salvação em Cristo. Tranquilos, meus caros, são 8h46, estamos aí a 1h10 de aula e começamos às 7h36, tá? Quero agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho de sempre. Peço que compartilhem essas transmissões. Não esquecem, vão lá no nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva. Mais tarde este vídeo também vai estar lá, né? E desde já agradeço a vocês por terem ficado aqui conosco. Como eu disse, esta foi uma lição introdutória do trimestre que vamos estudar aqui até o final de dezembro, com a ajuda de Deus.
tá? E Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo, se cuidem, tá? A pandemia não acabou, né? Cuidem dos seus e, se Deus permitir, domingo que vem estamos de volta. Tranquilos? Fui!